Lembrando que o Mbappé tem todo o direito de fazer o que ele quiser. Ele tem um contrato, ele tem o direito de cumprir o contrato, de receber cada centavo que tá no contrato, né? Ele tem direito de ficar se ele quiser. Ele tem direito, inclusive, de rejeitar qualquer proposta pra sair, caso ele queira, né? Ele tem esse direito. Ele assinou um contrato. E o Paris Saint-Germain, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse negócio de botar ele na geladeira, né? Mas não pode impedir um cara de exercer a sua profissão. A gente fica até um pouco incerto quanto a acreditar nas palavras do presidente do PSG e na postura do PSG como instituição, justamente por causa dessa mudança de narrativas, né? Porque em 2021 eles estavam convictos de que conseguiriam convencer o Mbappé a ficar, até por isso deixaram entrar na temporada 2021-22, mesmo esta sendo a última de contrato do Mbappé com o clube. E de fato eles conseguiram convencer ele a ficar, porque eles tinham um argumento muito forte naquela época, que eles até chamaram o presidente da França, o Macron, né, para falar com o Mbappé para tentar convencer ele. Tem esse argumento aí que você falou, mas o outro era da Copa do Mundo, né? Porque eles conseguiram fazer a cabeça do Mbappé para ele achar que se saísse do PSG ano passado, os franceses iam ficar pistola com ele, porque ele estaria saindo da França em ano de Copa do Mundo. E aí ele aceitou renovar o seu contrato com um termo curto, né? Porque, cara, um contrato de renovação de 2 anos não é nada. Nada no futebol hoje em dia, nada. Especialmente para um jogador de 24 anos de idade, que é um dos melhores do mundo. Porque quando você assina uma renovação por 2 anos, assim que passar o primeiro ano desse contrato de 2 anos, o cara já entra no ano final. Ou seja, nesse ano final, 6 meses depois ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Então, assim, é um contrato muito frágil, é um péssimo contrato, porque você oferece um bônus de 180 milhões de euros e um salário ridículo, absurdo, o maior salário do futebol europeu hoje, para um jogador que assinou por 2 anos. Realmente era uma medida desesperada do PSG, e essa medida desesperada está mostrando as suas consequências agora. Essas são as consequências de o Mbappé ter feito esse acordo com o PSG. E como você falou, o Mbappé está perfeitamente correto na postura dele. Ele tem um contrato que ele não pediu esse contrato, o PSG ofereceu para ele, o PSG ofereceu a chave do clube para ele, e ele simplesmente falou, então beleza, vocês estão oferecendo, eu vou aceitar. Só que ele nunca se comprometeu a assinar esse terceiro ano. Os caras colocaram no contrato, é a opção dele. Se ele não quer assinar, irmão, um abraço, o problema de vocês. Vocês que ofereceram um contrato de 2 anos com bônus de 180 milhões de euros. E o Mbappé aceitou, é óbvio que ele aceitou. Quem que não aceitaria? Então, ele agora está perfeitamente correto. Dito isto, o PSG também está correto na postura que ele está apresentando agora. Porque, pô, se você tem um ativo no seu clube que vale 200 milhões de euros, é óbvio que você não vai simplesmente aceitar de boa que esse ativo saia de graça. Então, o PSG está, neste momento, colocando o Mbappé no mercado, colocando ele para treinar em separado, faz todo sentido. Até porque, assim, é uma postura normal de clubes colocarem jogadores para treinar em separado quando esses jogadores estão no mercado. Porque se eles estão no mercado, eles não fazem parte do projeto. Se eles não fazem parte do projeto, por que eu vou colocar ele para treinar com o time principal que vai jogar durante a temporada? Mas uma coisa que é bizarra é que geralmente isso acontece com jogadores que não são parte do projeto por uma questão técnica. Então, se tu vê os jogadores que estão treinando separado no PSG, por exemplo, são todos jogadores que já são considerados mais fracos e que não vão ficar no elenco por não terem a qualidade suficiente, digamos assim. O Mbappé é o principal líder da equipe, capitão. Então, a questão de colocar ele... É o segundo capitão, né? Depois do Marquinhos, é isso? O Marquinhos é o primeiro, isso. A questão de colocar ele para treinar separado é um pouco diferente, porque ela é uma forçação de barra para vender o jogador, né? É como se, mal comparando, se a gente fosse virar o lado, é como se o Mbappé quisesse sair a todo custo e o PSG não quisesse de nenhuma maneira vender ele. Aí ele pegasse e começasse a faltar treino, coisa que a gente já viu no passado, né? A gente viu com o Dembélé no Dortmund, a gente viu com o Coutinho no Liverpool, começar a fazer piti e complicar a situação de propósito. Então, quando acontece isso por parte de um jogador, que ele começa a forçar demais, começa a ser pouco profissional pra forçar uma saída, a gente critica. Na minha modesta opinião, não vou passar pano pra clube fazendo a mesma coisa. O cara tá em plena forma física, um dos melhores jogadores do mundo, um dos líderes da equipe, querendo jogar, e o clube querendo forçar a saída dele de alguma maneira, botando o cara assim de escanteio. Me parece errado, e me parece até que, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, que ele tem mecanismos jurídicos pra evitar que o PSG faça isso, digamos, por uma temporada inteira, né? É o que eu duvido que vai acontecer, mas... Não, assim, para a temporada inteira eu concordo que é perfeitamente errado, é muito errado, né? Inclusive eu acho que não vai acontecer porque o PSG não pode fazer isso. Mas assim, eu acho que se um jogador não vai fazer parte do seu futuro e você quer que ou ele renove ou negocie, e por enquanto
O que o PSG sabe é que o Mbappé não vai renovar. Ele já deixou isso bem claro. Então, se ele não vai renovar e eles querem negociar ele, eu acho que não faz sentido ele treinar com o time principal agora. Porque, teoricamente, ele não vai fazer parte da equipe que vai jogar a próxima temporada. Só que, assim, como eu falei, eu acho que isso é normal durante o mercado. Se fechar o mercado e eles continuarem fazendo isso com o Mbappé, aí já é outra questão, já é outro cenário. Eu acho até que eles estão blefando. Né? O que tem de informação é que se o Mbappé não renovar e não aceitar ser vendido para o Real Madrid, eles vão colocar ele no banco durante a temporada inteira, sei lá, deixar ele afastado. Acho que eles não vão fazer isso por dois motivos. Primeiro, ele é o melhor jogador do time, ele é o principal goleador, ele faz uma diferença absurda. E segundo, eles não podem. Porque se eles fizerem isso, o Mbappé pode entrar na justiça e conseguir uma rescisão, ganhando tudo que o PSG deve a ele em contrato. Porque então, eles não seriam só para deixar claro, eles estariam impedindo um jogador em plena capacidade das suas funções de exercer sua profissão. É assédio moral. E também tem outra questão que tu não falou, mas que eu acho que também conta, que é o fato de o PSG ser mal visto no mundo inteiro. E se eles congelam um jogador assim, que é o craque da equipe por algum motivo, só ia piorar a reputação deles. E inclusive, provavelmente ia piorar a reputação deles dentro do próprio país. Porque como tu tweetou uma vez ali, né? Os franceses amam o Mbappé. Então tu imagina como é que não se tornaria narrativa ao redor do Paris como clube se eles fazem isso com o principal jogador do país, né? Cara, eu acho que muita gente não tem noção disso, porque é na França, obviamente, tem muita gente que não acompanha a Ligue 1. Mas o Mbappé, ele é muito ídolo na França, não é pouco não. Ele é muito ídolo. Inclusive tem vários estádios que o PSG joga, fora de casa, em que o Mbappé é aplaudido quando ele entra, pela torcida adversária. Ele é muito ídolo, a galera ama ele. Até porque, assim, atualmente ele é o maior ícone do futebol do país que está na ativa. Ele é mais ídolo do que o Griezmann, do que o Giroud, do que todos. Até porque, assim, Griezmann fez a carreira praticamente inteira fora da França, Giroud a mesma coisa. O Mbappé não, o Mbappé joga na França desde que ele estreou, desde que ele é jogador profissional. Então ele é muito adorado lá. Se for para uma disputa jurídica dentro da França, a chance do PSG ganhar é zero. Não vai ganhar. Não vai ganhar de jeito nenhum. Até porque todos os argumentos estariam do lado do Mbappé. Nessa situação, a postura não, como é que eu posso dizer? A posição do PSG é muito frágil. Porque quem tá sentado no contrato é o Mbappé. O PSG pode até dizer, não, mas a gente não pode perder um cara desse de graça, a gente tem que vender ele. Ok, eu acho que tá correto, o PSG precisa tentar vender ele. Mas o PSG não pode obrigar o Mbappé a assinar com quem o Mbappé não quer. Por exemplo, saiu essa informação hoje, do Fabrício Romano e vários outros veículos, de que o Al Hilal ofereceu 300 milhões de euros pelo Mbappé. 300 milhões de euros. Seria o jogador mais caro da história, com quase 80 milhões de euros mais caro do que foi o Neymar, que é o atual jogador mais caro da história. E aí, ele já fala assim, que o PSG vai aceitar essa oferta do Al Hilal. Só que isso não importa. O PSG pode aceitar a oferta, pode dizer sim em 200 línguas diferentes. Se o Mbappé não quiser, ele não vai. Se ele quiser sentar no contrato, ele tem um ano de contrato com o PSG. Se ele quiser sentar nesse um ano de contrato, para só sair ano que vem, ele vai sentar. E o PSG não pode fazer nada. Então, essa é a situação hoje. A menos que daqui para 1 de setembro, que é quando vai fechar a janela, a menos que daqui para lá eles consigam chegar a um acordo com o Mbappé para vender ele para o Real Madrid, que é o clube para o qual ele quer ir, que inclusive provavelmente ele já tem um acordo verbal, a menos que eles consigam fechar um acordo, porque assim, o Mbappé ele tem um bônus muito grande para receber, um bônus de assinatura, que foi uma assinatura que ele fez ano passado. Ele fez essa assinatura, o PSG ofereceu um bônus para ele, e esse bônus foi dividido em 2 ou 3 parcelas. Tem jornal que diz que é 3, tem jornal que diz que é 2, é meio difícil de você saber quem está falando a informação correta. O fato é que está dividido em parcelas. O Mbappé já recebeu uma parcela, né, que foi a parcela do ano passado, na assinatura do contrato, e ele ainda tem mais para receber. Ele quer receber esse bônus para poder sair do PSG. Então, a menos que eles encontrem uma forma de fechar um acordo com ele, para beleza, irmão, a gente vai fechar aqui que a gente vai pagar você parte do bônus, sei lá, parte do valor que o Real Madrid vai pagar pra gente. A menos que eles consigam fazer isso pro Mbappé aceitar ser vendido, a janela vai fechar, o Mbappé ainda vai ser jogador do PSG e eles vão ter que lidar com isso. E a melhor maneira de lidar com isso, sinceramente, aceitando que o Mbappé é jogador do clube e incluindo ele no time pra temporada. Eu acho que a pior coisa que o PSG pode fazer agora é acabar a janela e eles insistirem em continuar tratando o Mbappé
diferente, colocando ele para treinar separado, colocando ele, sei lá, no banco de reservas durante a temporada inteira, porque isso aí só vai acarretar numa disputa judicial que não vai fazer bem para ninguém. Eu tenho certeza que até o Luiz Henrique, que tá lá, o Luiz Henrique, ele não tem a menor dúvida que ele quer trabalhar com o Mbappé. Se depender dele, o Mbappé vai fazer parte da equipe, mesmo que seja só por uma temporada. Porque um jogador do nível do Mbappé, mesmo que ele fique no seu time só por um ano, ele pode ser absurdamente decisivo, pode ser absurdamente útil. O PSG se colocou nessa situação, ele se colocou. Se ele tivesse deixado o Mbappé sair ano passado para o Real Madrid, nada disso estaria acontecendo. Então agora, cara, eles têm que botar a viola no saco e tentar lidar isso com da melhor forma possível. Coisa que eu acho que eles não estão fazendo. Porque assim, quando o presidente do PSG vem a público dizer que ou ele é vendido ou ele renova o contrato, ele tá sendo muito, muito, muito leviano. Porque ele não tem poder nisso. Ele não tem poder. Ele não pode garantir que ou o Mbappé renova ou ele sai. Porque isso depende da vontade do Mbappé. Então por isso que tá tudo nessa situação agora. Por causa da postura do PSG. E essa questão aí dele ficar afastado, segundo o UNFP, que é o Sindicato dos Futebolistas Profissionais da França, a partir de 1º de setembro, de acordo com o artigo 507, não sei do que, mas de acordo com alguma lei, os clubes serão obrigados a reintegrar todos os jogadores que foram afastados. Ou seja, o Mbappé, se ficar no Paris Saint-Germain, tem que ser reintegrado, não tem jeito, né? Senão ele pode ganhar uma disputa judicial aí por estar sendo impedido de fazer o trabalho dele. E também teve esse jornal que revelou, o L'Equipe, né? Revelou a carta do PSG ao Mbappé. Ah, porque você está fazendo isso com o clube que sempre te apoiou, a gente investiu tanto em você está fazendo isso com a gente agora. Nessa carta eles citam a camisa que tá escrito 2025. Eles citam, né? Como se fosse o Mbappé que fez a camisa, tá ligado? A gente tem uma notícia barra não notícia, né? Meio complicado, mas supostamente clubes que estão interessados no Mbappé, Manchester United, Galo em cima da bola, Chelsea e Tottenham. Sinceramente acho que essa notícia aqui é uma piadoca, né? Mas enfim, saiu no marca aí. E o Al Hilal, sobre esse negócio do Al Hilal, parece assim, se o Mbappé for para a Arábia Saudita, aí, cara, aí o esporte futebol realmente tem que discutir tudo que tá acontecendo, tem que parar tudo para fazer uma reavaliação do que é o futebol, de como as coisas funcionam. Mas segundo o Fabrício Romano, que a gente sabe que é uma fonte nível 1, né, nível Gold, Tier 1, o Al Hilal ofereceu 300 milhões de euros pro PSG, que seria o jogador mais caro da história, para levar o Mbappé. E aí, segundo outro jornalista da CBS dos Estados Unidos, que a gente até não tweetou por enquanto, né, Yuri? Porque a gente tava com dúvidas aí em relação à confiabilidade do camarada, mas tá todo mundo falando desses valores, então eu vou falar por cima, aí você decide se você quer acreditar ou não. Mas esse camarada que trabalha na CBS lá nos Estados Unidos disse que a proposta do Al Hilal pelo Mbappé de salário seria de 700 milhões de euros. Ah, por 4, 5 anos? Não, por uma temporada. Por uma temporada. Então, segundo essas informações, se a gente montar essa do Romano com a outra do camarada da CBS, o Al Hilal pagaria 300 milhões pro PSG para levar o Mbappé e depois mais 700 milhões pro Mbappé por uma temporada, e a partir do final dessa temporada o Mbappé poderia sair livremente para assinar com o Real Madrid. Ou seja, seria um sonho pro Paris Saint-Germain, até, não quero falar nada não, mas, né, PSG recebendo 300 milhões da Arábia Saudita, assim, me parece que o jogador não vale tudo isso com um ano de contrato apenas, né, parece uma operação financeira que poderia aí ser considerada, digamos, para ser separada para investigação, para um fair play financeiro, né? Porque isso aí, olha, se entra 300 milhões de caixa do Paris Saint-Germain, eles se livrariam de muitos problemas aí que eles têm com o fair play financeiro. Agora, seria um sonho pro Mbappé passar uma temporada na Arábia Saudita? Então, cara, considerando que tem algum fundo de veracidade nessa informação, tu acha que o Mbappé conversaria com o Al Hilal, passar uma temporada lá, ser o cara mais bem pago da história, por muito, com sobras, talvez o esportista mais bem pago da história, nem só o futebolista, pra passar uma temporadinha certeza. E depois assinar com o Real Madrid? Tu acha que isso aí é uma possibilidade? Tu acha que tem algum fundo de verdade nessa história? Cara, eu duvido muito dessa história, porque é muito absurda. É muito absurda, porque essa oferta é mais do que o triplo da oferta do Cristiano Ronaldo e quase o dobro da oferta do Messi. Como é que eles iriam oferecer um negócio desse pro Mbappé? Sério, pra mim não... Mesmo sendo da Arábia Saudita, que por uma temporada, mesmo sendo da Arábia Saudita, que a gente sabe, tem dinheiro infinito,
não me desse essa proposta salarial, sinceramente. Assim, se o cara tivesse dito, eu estou oferecendo 300 milhões de euros de salário para o Mbappé por uma temporada. Eu até iria acreditar, mas 700 é muito exagerado, cara. Cara, É mas muito tu exagerado. acha que se isso for verdade, digamos que chega a proposta de 700 milhões de euros na mesa do Mbappé por uma temporada, depois ele sai em 2024 pra assinar com o Real Madrid. Mesmo ele sendo um dos melhores do mundo, sendo um cara que tá na flor da idade aí, tu não acha que é uma proposta que nem o capeta seria capaz de recusar assim, cara? Eu acho que ele não aceitaria, não. É? Eu acho que não. Cara, 1 Porque bilhão esse por cara, uma... Cara, o bicho pega esse salário, sai e compra o Milan, tá ligado? eu acho que ele não aceitaria, porque o Mbappé é um cara muito competitivo. E, sinceramente, cara, pelo que eu tenho visto do Mbappé desde que eu acompanho ele desde 2017, eu duvido que depois dessa temporada, que ele viu o Vinícius Júnior aí sendo o melhor jogador do Real Madrid, o Haaland, artilheiro da Champions, artilheiro da Premier League, ganhando tudo, eu duvido que ele vai aceitar passar essa próxima temporada lá na bunda do futebol, que é a Arábia Saudita. Eu duvido. Se ele fizer isso, eu vou ficar muito decepcionado com ele. Muito. Muito. O Mbappé é um cara que eu admiro demais o futebol dele. Torço muito pelo sucesso dele. Se ele fizer isso, vai ser a minha maior decepção com um jogador, assim, na minha vida. Muito decepcionado. Porque, assim, ele não precisa dessa grana. Ele vai ganhar essa grana e até mais daqui pro final da carreira dele. Pra mim não faz o menor sentido ele jogar na lata de lixo um ano da carreira dele por causa disso. Então, acho que ele não vai fazer. Até porque, assim, eu acho até que se ele fizesse isso, até o Real Madrid iria começar a ter dúvida. Porque, assim, você passar um ano jogando sauditão... Porque, assim, a gente cansou de ver aqui no futebol brasileiro jogadores que foram jogar na China e quando eles voltavam pra cá, eles estavam claramente com um ritmo muito abaixo, estavam tecnicamente inferiores, tinham que passar um período grande ali de readaptação à intensidade daqui, já que lá de lá era muito baixo. Então, eu achei até que pro Mbappé seria ruim, pro Real Madrid seria ruim. Pensar, pô, a gente vai contratar esse cara depois de ele passar um ano jogando na várzea, jogando com uns bêbados lá na Arábia Saudita, pelo amor de Deus. Sinceramente, eu acho que isso não vai acontecer, eu acho que não tem a menor condição. Coloca aqui a minha mão no fogo pelo Mbappé de que ele não vai de jeito nenhum jogar no futebol saudita. Recentemente a gente viu o Modric, que é um cara de quase 38 anos, ele recusou uma proposta de 400 milhões de euros do Al Hilal. Então, assim, cara, se o Modric, que é um cara que já tá aí nos últimos anos de carreira, recusou, eu imagino que um cara jovem como o Mbappé, que tem todo o futuro pela frente, ele não vai aceitar uma parada dessa, tá ligado? Porque, assim, cara, você já percebeu que toda vez que a gente vai falar de Arábia Saudita é sempre dinheiro, é sempre a mesma coisa. Dinheiro, 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 dinheiro. Só o Cristiano Ronaldo é a única pessoa no mundo que acha que faz sentido de jogar lá pelo futebol. Minha modesta opinião, né, ele não vai renovar de nenhum jeito, ou o Real Madrid vai oferecer um valor agora que o PSG aceite vender, e ele vai pra lá ainda nessa janela, ou ele vai ficar e naturalmente vai acabar jogando, porque não tem como o clube segurar um jogador desse calibre na geladeira, no banco. Ele vai ter pressão a favor dele dentro da França, ele vai ter pressão a favor dele na comunidade internacional, vai ter o sindicato dos atletas e as leis do lado dele, vai ter talvez pressão dos próprios torcedores do time, que imagina tu jogando lá, empatando com o Toulouse, com o Asensio e Ekitike, e o Mbappé no banco. Porra, tu tá de sacanagem, o torcedor vai ficar puto da vida, meu irmão. Ou ele joga mais uma temporada e deve jogar, ou ele vai pro Real Madrid. E certamente semana que vem tem um novo capítulo, toda semana um novo capítulo, direto na Euroflix. Você pode esperar aí pra assistir com a gente semana que vem.